fazendo aqui alguns exercícios da lista da semana 7. Um dos primeiros é esse aqui, ó, que está lá no ZIL. Ele dá uma equação, ele dá uma equação e já dá a solução geral dessa equação. Então a equação está aqui embaixo, ó, vou colocar em vermelha. Ele dá as condições iniciais dessa equação e dá aqui a solução. Né? E aí ele pede, né, para a gente resolver esse problema de valor inicial aí. Né? Então esse é um problema que envolve uma equação de segunda ordem, ó, uma equação linear de segunda ordem. A gente pode escrever ela dessa forma aqui, né? Ó, A de x vezes y duas linhas, mais b de x vezes y', mais c de x igual a d de x. Mais c de x vezes y igual a d de x. E quando esse d igual a zero aqui, a equação é dita homogênea, né, que basicamente é o assunto aí dessa semana 7, vai ser também da semana 8, são as equações homogêneas, principalmente, né, tem uma coisa ou outra que vale também para a equação não homogênea, né, mas principalmente aí no começo tem algumas coisas mais gerais, mas o principal assunto aí da semana 8 vai ser resolver as equações homogêneas, e aí na semana 9 a gente vai aprender a resolver as equações não homogêneas, que são as que o D não é zero, né, mas são todas equações lineares, e o A é diferente de zero, né, porque se o A fosse zero, aí a equação seria de primeira ordem. E aí, se você passa o A dividindo, você sempre, né, consegue escrever essa equação da forma, né, padrão, que é essa daqui, né, se a equação for homogênea. Então, o P, né, é o B dividido pelo A, e o Q é o C dividido pelo A. Então, ele tem uma equação aí desse tipo, e ele dá já a solução para a gente, né? Então, a gente não... nessa primeira semana aí, a gente não vai aprender ainda a resolver a equação como um todo, né? A gente aprende uma técnica aí de redução de ordem, que eu vou falar daqui a pouco num outro exercício, mas... enfim, aqui ele só quer que a gente resolva o problema de valor inicial, né? Então, ele já dá a solução para a gente. Então, a equação é x ao quadrado y duas linhas menos x y' mais y igual a zero. E ele já diz para a gente que a solução geral é y de x igual a c1 vezes x mais c2 x ln de x. Repara que, né, como é uma equação de segunda ordem, você precisa de duas constantes para ter a solução geral, o C1 e o C2. Então, né, você vai precisar de duas condições para poder encontrar as duas constantes. Não basta uma condição inicial só, né? Então, a condição inicial aqui, na verdade, é um conjunto de equações que estão aqui. O y de 1 igual a 3 e o y' de 1 igual a 1. Menos 1. Então, conhecendo essas duas condições, né, eu posso usar a solução geral que ele me deu para encontrar quem que é o C1 e quem que é o C2. Então, né, aí é fácil, né, é que esse exercício inicial aqui é só para treinar esse processo, para entender o que é um problema de valor inicial para uma equação de segunda ordem. Então, se eu coloco a condição y de 1 igual a 3, eu tenho, usando essa equação aqui de cima, C1 vezes 1 mais C2 vezes 1 ln de 1 igual a 3. Se eu usar outra condição, y' de 1 igual a 3, né, eu preciso primeiro derivar a equação de cima para poder calcular a derivada no x igual a 1.
Então, eu calculo a derivada dessa função, do y, aí vai dar a derivada do primeiro termo é C1, a derivada do segundo termo eu tenho que fazer a regra do produto, vai dar C2 vezes ln de x, mais C2 vezes x vezes 1 sobre x, né? Então, vai dar, opa, só reescrevendo aqui, isso, y' de 1 igual a menos 1, obrigado, escrevi errado. Vai dar aqui C1 mais C2 vezes ln de x mais 1. Então, y' de 1 igual a menos 1 vai me dar aqui C1 mais C2, eu estou usando aqui essa expressão que eu calculei, mais C2 vezes ln de 1 mais 1 é igual a menos 1. Então, eu tenho duas equações para duas incógnitas, C1 e C2. Então, vamos reescrever essas equações, lembrando que o ln de 1 é 0, né? Aí eu fico com a primeira equação, C1 igual a 3, e a segunda equação, C1 mais C2 igual a menos 1. Então, esse é um sisteminha de equação bem fácil de resolver, né? Porque já sai direto aqui quem que é o C1, substituo ali embaixo, eu acho quem que é o C2. C2 igual a menos 4. Então, a minha solução dessa equação aí, desse problema de valor inicial, né, usando aqui a solução geral, ó, só trocando agora o C1 e o C2, é 3x menos 4x ln de x. Então, esse aí é bem fácil, é só treinar aí, entender só para entender o que é o problema de valor inicial. Vou colocar aqui um outro. Que também é da seção 4.1 do livro do Zil. Que é assim, ó. Ele dá uma equação e dá as soluções, né? Dá duas soluções. E aí ele quer que a gente verifique que esse é um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial. E fala para a gente construir a solução geral. Então, por exemplo, o 23. Ele dá a equação e dá duas soluções, né? O e elevado a menos 3x e o e elevado a 4x. Ele pede para a gente verificar se essas duas funções aí que ele deu formam um conjunto fundamental de soluções, né? Aqui ele já disse, bom, não disse, então vamos ter que testar também se é a mesma solução ou não. Então, ó, vamos pegar essas duas funções aí, ó, e vamos substituir na equação para ver se elas satisfazem ou não a equação. Então, vamos pegar então a equação y duas linhas menos y' menos 12y igual a 0. E aí vamos testar, né, as seguintes possíveis soluções. y1 igual a e elevado a menos 3x, y2 e elevado a 4x. Vamos pegar a primeira lá, y1 de x é e elevado a menos 3x, aí o y1' vai ser a derivada dessa função, vai ser menos 3e elevado a menos 3x, e aí a derivada segunda, eu derivo mais uma vez, vai dar 9e elevado a menos 3x. Então, agora que eu conheço a função, a derivada primeira e a derivada segunda, eu substituo, né, tudo na equação original para ver se a equação é satisfeita ou não. Então, se eu calcular ó, y1 duas linhas menos y1' menos 12y1, isso vai dar, né, a derivada segunda, 9e elevado a menos 3x menos a derivada primeira vai ser um menos 3e elevado a menos 3x,
menos 12 vezes a função original, e elevado a menos 3x. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 9 menos com menos 3 dá mais 3, vai dar 12, e elevado a menos 3x, menos 12, e elevado a menos 3x. Então, isso vai dar 0, né, que é o lado direito da equação diferencial. Então, eu verifiquei que a primeira e a segunda são soluções da equação, né? Aí agora o que ele quer que a gente saiba, que a gente veja se elas formam um conjunto fundamental de soluções ou não. O que é um conjunto fundamental de soluções? Aqui no caso das equações de segunda ordem especificamente, um conjunto fundamental de equações sempre vai ter de soluções sempre vai ter duas soluções. E e esse conjunto de duas soluções vai ser um conjunto fundamental quando eu puder escrever a solução geral, né, ou seja, qualquer solução da equação diferencial, como sendo uma combinação linear das duas soluções que estão no conjunto, né? Então, nesse caso aqui, né, a solução geral seria uma constante vezes a primeira solução, mais uma outra constante vezes a segunda solução, né? Se essas duas soluções formarem um conjunto fundamental de soluções. Como que eu faço para saber isso? Quando forem duas equações só, né, tem um jeito bem fácil, bem simples de entender se as soluções são ou não fundamentais, que é a seguinte, né? Se você pegar uma solução e dividir pela outra, né? Se isso aqui for uma constante, isso significa que elas não formam um conjunto fundamental, né? Porque uma é o múltiplo da outra. Aí elas são funções que são chamadas de linearmente dependentes. Por outro lado, se isso não acontecer, né, aí elas formam, sim, um conjunto fundamental de soluções. Então, nesse caso aí, se eu pegar o y1 de x e o y2 de x e dividir, né, vai ficar e elevado a menos 3x dividido por e elevado a 4x. Isso vai dar e elevado a menos 7x. Isso aí, ó, é uma função de x, né? Não é uma constante. Né? Não é constante. Ou seja, né, se eu pegar valores de x diferentes, essa razão aí vai ter valores diferentes. Então, como isso não é uma constante, eu tenho aqui que o conjunto y2 y1 y2 é um conjunto fundamental de soluções. Para essa equação específica, né? É um conjunto fundamental de soluções. Então, se você quer saber se um dado conjunto, né, se duas funções formam um conjunto fundamental de soluções, primeiro você precisa verificar se elas são mesmo solução da equação, e se elas forem solução da equação, aí você tem que verificar se a razão entre elas é ou não constante. Então, nesse caso aqui, como elas formam um conjunto fundamental de soluções, né, a solução geral você pode escrever assim: y de x igual a C1 vezes a primeira solução do conjunto, mais C2 vezes a segunda solução do conjunto, né, onde C1 e C2 são constantes. Então, aqui vai ficar C1 vezes E elevado a menos 3x, mais C2 vezes E elevado a 4x. Então, é isso que tem que fazer nesse exercício, ó, fazer essa verificação e construir a solução geral, que foi o que a gente acabou de fazer ali. Esse raciocínio aqui da razão ser constante funciona para quando só forem duas funções, né, que é o que vai acontecer sempre que você tiver uma equação de segunda ordem. Os intervalos, então, é só para... Então, o que tem que acontecer é que essa razão tem que ser constante aqui no intervalo que você está analisando, né? Então,
Porque aqui, né, o intervalo que ele deu aqui, ó, é a reta real toda. Por quê? Porque essas funções aqui estão definidas na reta real toda, né? Aqui também, ó, é a reta real toda que ele deu. Por quê? Porque, né, as funções são definidas na reta real toda e não tem, assim, essas funções que aparecem aqui, ó, elas são funções contínuas nesses intervalos todos aqui. Em geral, tem você vai estudar aí nesse material aí da semana 7, tem uma explicação lá, né, de quando que você consegue garantir que o problema de valor inicial tem uma solução, né, que tem um teorema de existência e unicidade para as equações de segunda ordem. E, basicamente, esse teorema de existência e unicidade, ele depende dessas funções P e Q aqui. Então, em geral, ele vai te dar intervalos, né, em que essas funções P e Q são contínuas. Se as funções P e Q forem contínuas, você consegue garantir que o seu problema de valor inicial tem solução e que essa solução é única, nesse intervalo aí onde as funções são contínuas. Então, nesse caso aqui, ó, no caso do problema 24, ó, tem um x ao quadrado multiplicando y duas linhas. Se eu escrever isso aqui na forma padrão, essa equação fica assim, ó, y duas linhas, mais y' sobre x, mais y sobre x ao quadrado igual a zero. Então, para essa equação aqui, o p de x é igual a 1 sobre x, né, e a função q de x é 1 sobre x ao quadrado. A função q é a função que acompanha esse termo y, e a função p é o termo que acompanha o y'. Você pode ver que essas funções aqui, ó, elas têm, né, elas não estão definidas no x igual a zero. Então, tem um buraco aí, digamos assim, né, na reta real, onde essas funções aí não são contínuas, né, onde elas não estão definidas. Então, para poder, né, garantir que eu tenha o teorema de existência e unicidade lá verdadeiro, que eu posso usar ele, eu preciso pegar um intervalo em que tanto o P como o Q são contínuos, né? Então, se eu tirei a origem, eu posso pegar ou do zero até infinito, ou, né, se eu quisesse, eu poderia pegar também do menos infinito até o zero. Então, aqui ele escolheu pegar do zero até infinito, e aí deu duas soluções, né, que servem nesse intervalo aí do zero até infinito. Repara que essas funções aí não fazem sentido para valor negativo, porque você tem o ln aqui, né? Eu acho que se você pegar com o sinal de menos aqui, você teria aí a solução que vale para o... não sei, acho que não, na verdade. Precisaria testar aí, mas talvez não funcione. Não, talvez funcione sim. Se você trocar, acho que x por menos x, você teria a solução que vale no intervalo menos infinito até zero. Mas aqui ele está pedindo para você analisar só o lado direito aqui da origem, né? Só o do zero até infinito. Então, esse é um jeito aí de ver se, né, se as funções que ele deu formam ou não um conjunto fundamental de soluções, né? E isso aqui precisa ser verdade, né? No intervalo todo que você está interessado. No intervalo que você está interessado. Tem um outro jeito de fazer essa verificação, ao invés de calcular a razão, que é usar uma coisa que chama Wronskiano. E, né, o Wronskiano basicamente é um determinante que você calcula assim. Você bota na primeira linha as funções e na segunda linha você bota a derivada das funções. E aí você calcula esse determinante em função do x, né? Se esse determinante for zero, é porque as funções são linearmente dependentes, e aí elas não formam um conjunto fundamental de soluções. Se esse determinante for diferente de zero sempre, né, para qualquer valor de x no intervalo, aí as soluções formam um conjunto fundamental de soluções. Aí tem alguns teoremas que dizem, né, que se essa função aí é igual a zero num ponto, ela vai ser igual a zero em todo aquele intervalo lá, onde as funções P e Q são contínuas. Se ele for diferente de zero num ponto, vai ser diferente de zero em todos os pontos, né, desde que essas funções P e Q sejam contínuas. Tem alguns resultados assim que você vai estudar lá na semana 7 sobre o Wronskiano.
Mas, né, como são duas funções só, um jeito fácil de ver se elas formam um conjunto fundamental ou não de soluções é só colocando a razão, né? Por exemplo, se ele tivesse te dado aqui, em vez de e elevado a menos 3x e o e elevado a 4x, ele tivesse te dado essa função aqui, ó, sei lá, 3 vezes e elevado a menos 3x, as duas funções são soluções. Mas quando eu calcular a razão entre elas, ó, se eu pegar essa aqui e dividir pela de baixo, né, vai ficar 1/3, que é uma constante. Então, essas duas soluções aqui não são linearmente independentes, elas não formam um conjunto fundamental de soluções. Então, se eu fizer uma constante vezes essa, né, então se eu escrever assim, C1 vezes e elevado a menos 3x mais C2 vezes 3 vezes e elevado a menos 3x, isso não é uma solução geral, né? Na verdade, você pode ver aqui direto, ó, que isso aqui eu posso reescrever assim, C1 mais 3C2 vezes e elevado a menos 3x, né? Na verdade, você só está precisando aqui, ó, uma constante só, né? Estou multiplicando o e elevado a menos 3x. Está faltando aqui a parte do e elevado a 4x, né? Então, que faz a solução ser uma solução geral. Então, é isso aí que você tem que fazer nesse exercício aí. E deixa eu explicar rapidinho mais um aqui. Nesse aqui, a ideia é você tentar testar, entender e treinar o método da redução de ordem, né? Como que é a redução de ordem? Redução de ordem é assim. Ela serve para você encontrar uma segunda solução de uma equação se você já conheceu uma primeira solução. Então, vamos pegar essa equação 16 aqui, ó, que eu acho que vai ser mais rápido de mostrar. Ou melhor, vou pegar 15. Acho que a 15 vai ser mais intuitiva. Vai servir para explicar melhor. Então, ele deu aí, ó, uma equação e deu uma solução, y1. Ele quer que a gente encontre uma y2, né, uma segunda solução, que seja linearmente independente com essa primeira aí. Como que a gente vai fazer isso? Então, o método da redução de ordem, ele funciona assim. Você chuta, né? Você dá um palpite que a segunda solução é a primeira solução vezes alguma outra coisa, que eu vou chamar de U. Então, aí, esse Y eu conheço, x mais 1 vezes U, x. E aí eu vou substituir esse y2 aqui na equação. Então, é para fazer, né? Então, o que eu faço? Eu calculo a derivada, y2', ó, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, fica, né? U mais x mais 1, U'. Aí eu derivo de novo. Aí fica U' mais, é a derivada desse outro termo aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vai dar 2U' mais x mais 1 vezes U duas linhas. Então, o objetivo aqui é encontrar quem que é esse U, né? E aí, se eu conhecer o U, eu vou conhecer o y2. Então, para encontrar o U, eu vou pegar aqui e substituir isso que eu calculei aqui, a derivada do y2 e a derivada segunda do y2 na equação original. Então, a equação original, ó, 1 menos 2x menos x ao quadrado, y duas linhas. Então, vou substituir ali o y duas linhas. Mais 2 vezes 1 mais x vezes y'. Tá aqui o y'. Menos 2y. O y está aqui. X mais 1 vezes u. Isso tudo igual a zero. E aí agora a gente desenvolve. Ó. Vamos juntar todos os termos que tem o u duas linhas.
todo termo que tem duas linhas, ó, é 1 menos 2x menos x ao quadrado vezes x mais 1. Agora, todos os termos que tem u', tudo que tem u' está aqui, ó. É 1 menos 2x menos x ao quadrado vezes 2. Aqui tem u' também, ó. Mais 2 vezes 1 mais x vezes x mais 1. E é o termo que tem o u agora. Tudo que tem u, ó, aqui não tem nenhum u. Aqui tem um u, que é 2 vezes 1 mais x, multiplicando esse u. E aqui tem um u também, menos 2 vezes 1 mais x. Você pode ver aí, ó, que termo que multiplica o u vai se anular, né? Então, se você fez a conta certa, isso sempre vai acontecer no método de redução de ordem. E aí você tem uma equação assim, ó, u duas linhas vezes... Vamos deixar assim ainda. 1 menos 2x menos x ao quadrado vezes x mais 1 mais u' vezes. Eu vou desenvolver isso aqui, ó. Tem um 2 aqui que eu vou botar em evidência. Aí vai ficar 1 menos 2x menos x ao quadrado, que já estava lá. E aí esse produto aqui, ó, vai ficar 1 mais 2x mais x ao quadrado. Então aqui, ó, 2 menos 2x corta com mais 2x, menos x ao quadrado corta com mais x ao quadrado. E aí eu fico com a seguinte equação, ó. U duas linhas vezes x mais 1 mais 2u' é igual a zero. Então, aí o segredo do método da redução de ordem, né, que é o que faz o método ter esse nome de redução de ordem, é o seguinte. Como aqui não tem a derivada, a função original, ó, desculpa, né, a função sem ser derivada, eu vou fazer um truque, que é chamar... Então, chama... Né, você define u' como sendo uma função v. E aí, se eu faço isso, essa equação aqui de cima vira v' vezes 1 menos 2x menos x ao quadrado, vezes x mais 1, mais 2 vezes v igual a zero, que é uma equação de primeira ordem. Então, né, redução de ordem é por causa disso, porque agora eu encontrei uma equação de primeira ordem. E aí eu resolvo essa equação, acho quem é o v. Então essa equação vai dar vai dar um pouco de trabalho para resolver, porque ela não é uma equação separável, né? Então, se eu não errei nenhuma conta aí, né? Vai dar um trabalhinho aí para você resolver ela. Mas basicamente, essa é uma equação separável, você consegue resolver ela. Aí você encontra o v, depois que você encontrou o v, você substitui aqui e acha quem que é o u. E depois que você encontrou quem que é o u, você volta aqui em cima, substitui aqui o u e acha quem que é o y2. E aí você vai ter uma segunda solução do seu problema. E aí com essa primeira solução e com essa segunda solução, você verifica se elas realmente formam um conjunto fundamental de soluções e aí escreve a solução geral da equação. Ficou bem corrido aqui, né? Então, mas depois você olha lá na semana 7 que tem essa explicação, tem um vídeo resolvido, né? Um problema aí desse tipo resolvido detalhadamente, né? Eu peguei um dos últimos problemas aí da lista, esse aqui eu acho que fazer resolver essa equação de primeira ordem aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Acho que tem que fazer aí frações parciais e tal. Mas a ideia é essa.